Graça e paz, queridos, mais uma vez trazendo uma palavra do céu para o seu coração, para a sua vida, para o seu entendimento, para o seu espírito. Ano novo, 2019, hoje dia 3 de janeiro, muita coisa boa do Senhor está por vir. Eu acredito num tempo novo, num tempo de renovo, num tempo de recomeço. O Senhor tem coisas novas em resposta às nossas ações e às nossas atitudes desses dias. Quero deixar uma palavra para você que eu gosto muito, já falei bastante sobre ela. Lucas, no capítulo 1, no verso 11, diz assim a palavra do Senhor: Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Quero dizer para você nesse momento que muitas vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente se pergunta por quê, né? A gente fica tentando ter resposta por que aconteceu, como aconteceu, no que falhei. Então, assim, algumas respostas eu acredito que você já tenha. Alguns motivos você consegue ver. O maior problema é quando a gente passa por alguma coisa que você não entende a raiz do problema. Você não consegue enxergar os porquês, os motivos, qual foi a falha, onde errou, né? Então, a partir desse momento você é cometido por uma culpa e essa culpa ela vai te trazendo cada dia mais peso. É engraçado que a culpa é como um saco vazio, tá? Quando você decide colocá-la nas costas, quanto mais você se pergunta, mais culpa, mais o saco vazio ele vai se enchendo e mais o fardo vai pesando. E Zacarias, ele tinha um problema. O primeiro casal do Novo Testamento que aparece, né? Que é mencionado, Zacarias e Isabel. E os dois, eles eram sacerdotes. Eu digo os dois porque os dois vêm de uma raiz sacerdotal. Os dois, eles são descendentes de sacerdote. E a Bíblia faz questão de mencionar que tanto Zacarias quanto Isabel eram descendentes de sacerdotes. E por sorteio ali que teve, que eles faziam uma escala, a palavra escala talvez seja mais interessante, mas foi a vez de Zacarias. E Zacarias, assim, olhando Zacarias, olhando Isabel, descendentes de sacerdotes. É como se vamos colocar hoje líderes da igreja, como pastores. Se todo mundo olhasse, além de serem descendentes de sacerdotes, eles tinham acesso ao Santo dos Santos. Gente, sabe o que é ter acesso ao Santo dos Santos? É ter acesso à presença própria de Deus. É ser responsável de entregar ao Senhor o sacrifício do povo e obter perdão de Deus. Então, olhando humanamente, eles eram as últimas pessoas a terem problemas. Eles eram as últimas pessoas a terem dificuldade. Eles eram as últimas pessoas a terem qualquer motivo para chorar e se entristecer. No entanto, eles tinham um problema. Só que, por causa desse problema, eles clamavam a Deus, eles intensificavam as suas orações. E Zacarias, no dia que estava neste lugar, no Santo dos Santos, e eu quero dizer para você que tem um lugar para a resposta do Senhor vir para a sua vida. Existe um momento determinado pelo Senhor, existe um lugar, e de preferência esse lugar é na presença do Senhor. Por isso que não se afaste da presença de Deus por causa de problema,
por causa de dificuldade, por causa de impossibilidades, por causa de impossibilidades. Você sabe qual que era o problema de Zacarias e Isabel? Eles não podiam ter filhos. A Bíblia relata que Isabel não podia ter filho, mas eu acredito que seja também, pode ser o Espírito Santo que tenha revelado isso, mas não digo que Zacarias sabia que era Isabel. Os dois viviam na dúvida, porque se nós pegarmos hoje estatisticamente, 100%, 20% dos 100 não sabem qual é a causa da esterilidade. E 40% é homens e 40% a culpa de mulheres. Então, fica muito improvável que Zacarias soubesse quem era, ou Isabel soubesse quem era. Nós sabemos hoje, por causa do relato, nós cremos na inspiração da palavra. E o relato de Lucas, então, com certeza pode ter sido depois, mas eu não sei por que métodos isso ficou provado. Então, cabe a dúvida. Muitas vezes a gente olha para alguém e culpa alguém do problema, né? A Bíblia fala assim, porque Isabel estava, Lucas escreveu, Isabel era estéril. Tá? Quais são as fontes medicinais, médicas, científicas que comprovavam que era Isabel? Será que não era Zacarias? Então aqui fica mais uma lição para a gente entender que muitas vezes nós acusamos, nós colocamos a culpa em alguém, sendo que muitas vezes o problema pode estar em outro lugar. E outras vezes pode ser uma provação, não pode ser nem problema, né? Não pode ter nem raiz do problema. E então, Zacarias e Isabel, eles não podiam ter filhos, eram estéreis. E isso era um sinal de maldição na vida deles. Quando ele estava diante do Senhor orando, na presença do Santo dos Santos, veio o anjo com a resposta. Então, há um lugar de resposta. Há um lugar que o Senhor vai te encontrar. E de preferência, quando você também estiver na presença de Deus. Não se afaste de qualquer coisa. Não se afaste da presença de Deus, de conversar com o Senhor. Não deixe as suas orações por causa de problemas, por causa de maldições, por causa de infertilidade, infrutibilidade. Não deixe a presença do Senhor. Não deixe as suas orações. Deus, ele segue sendo Deus. Quando vem o anjo, ele diz, não tenha medo. Então não tenha medo que as suas orações não vão ser ouvidas. Não tenha medo que o problema não vai chegar ao fim. Não tenha medo de ter um sobrenatural com o Senhor. Zacarias, ele teve um certo medo. Ele, de repente, não estava habituado a respostas, porque já fazia tantos anos que falava e não obtinha nenhum sucesso em relação ao seu problema. Mas o sucesso é perseverar na presença de Deus. Sucesso não é a quantidade de coisas que você recebe. Isso não determina se você é abençoado ou não. O sucesso é permanecer na presença do Senhor. É estar firme, ter um coração íntegro na presença de Deus. Então, quando vem o anjo, ele diz, ei, Zacarias, não tenha medo. Por quê? Porque a reação dele foi assustadora. Você vai ter uma reação do improvável acontecendo. Você também vai ser surpreendido. Eu acredito que a surpresa, o momento de surpresa, um anjo. Então, que o anjo do Senhor traga as respostas que você precisa. Mas para o anjo do Senhor trazer respostas, tem que ter coração, tem que ter intimidade com o Senhor, tem que estar na presença do Senhor, tem que estar no Santo dos Santos, tem que estar separado, tem que estar isento de erros, de pecado. Veja, não é que estamos aqui dizendo de uma perfeição, mas é no que depender de você ter paz e comunhão com Deus em suas ações e no seu comportamento. Para entrar no Santo dos Santos e não morrer, tinha que estar em santidade, porque senão ali mesmo ele morria. Muitas vezes nós morremos espiritualmente porque as nossas ações nos afastam de Deus. Retome, não é tão difícil. Retomar. Nós sempre vamos ser pecadores, nós sempre vamos ter erros, mas no que depender de você, com todas as tuas forças, lute para não pecar contra Deus. E eu tenho certeza
que as respostas das orações, elas chegarão no tempo oportuno. Vai ser uma riqueza assustador, inesperado, mas virá. E o Senhor bradará, agirá. Permaneça, não desista de orar. Zacarias e Isabel, eles já eram bem velhos. Eles não esperavam mais. E eles perseveraram, eles esperaram, e a resposta da oração veio. E a resposta da oração, quando ela chega num tempo oportuno, porque será um diferencial na nossa vida. Muitas coisas, se nós recebemos antecipadamente, a gente não sabe nem o que fazer, nem como fazer. Mas no tempo certo será maravilhoso. Então receba essa palavra, não se afaste do Senhor. Pelo contrário, está com qualquer problema, com qualquer dificuldade, se aproxime ainda mais, porque só tem resposta aquele que ora, aquele que clama. Deus abençoe, seja abençoado, que as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Israel seja sobre a tua vida. Em nome de Jesus, graça e paz.